Olá, pessoal. Eu sou Everson Ramos, professor de matemática da Rede Estadual de Educação. Nosso assunto de hoje é área de um círculo e comprimento da circunferência de um círculo. Vamos lá? Círculo e circunferência. Círculo e circunferência são duas figuras geométricas muito parecidas e que podem ocasionar dúvidas sobre suas definições. Diferenciação. Primeiro, o que é uma circunferência, gente? É uma linha fechada em um plano na qual todos os seus pontos estão a uma mesma medida de distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo chamamos de centro. Tá? Olha aqui um exemplo. Como seria isso? Olha aqui. Eu estou vendo, né? A circunferência é esse exemplo. Nosso ponto fixo. Esse é o nosso centro. Certo? Isso é uma circunferência. Né? Ou seja, apenas esse contorno. Tá? E se eu destaco um ponto lá na nossa circunferência e traço, né, ó, um segmento do centro até esse ponto, eu tenho um segmento que eu vou chamar de raio. Mais à frente vamos entender melhor o que é esse raio, conceito. Tá? Um exemplo no nosso cotidiano. Olha aí, uma roda de bicicleta. Com certeza você já ouviu, né, que esses ferrinhos do centro até a borda da nossa roda chamam de raio, não é isso? Será que tem alguma coisa a ver com o nosso conteúdo, nosso assunto? Bem interessante, né? E o que é um círculo? Já o círculo é a união da circunferência com todos os pontos que estão em seu interior. Ou seja, é a região. Observe que eu pintei, olha aí, ó. Tem a nossa circunferência ao redor e eu pintei a região porque o nosso círculo é a junção da circunferência com os infinitos pontos que tem dentro dela, no centro, tá? Ó, nosso ponto, mesma coisa, né? Ó, no centro lá. Ó. A circunferência é essa borda que está ao redor, tá? Região interna, ou seja, aqui nós temos uma área. Um exemplo do nosso cotidiano, nós podemos identificar um círculo. Por exemplo, pessoal, olha aqui, uma pizza. Uma pizza é um exemplo de circunferência, não é isso? Não é uma região, certo? Comprimento de uma circunferência. Quando medimos os lados de uma região, estamos determinando o valor do seu perímetro. No caso das regiões circulares, não podemos adotar tal metodologia, pois não podemos definir a medida dos lados desse tipo de região. Para isso, é bom determinar a medida do comprimento dessa região circular. Utilizamos a medida de seu raio, mas somente isso não é suficiente. Observe aqui, ó. Nós temos a circunferência, o círculo e o raio, lembra? Inteligente, não é mesmo? Raio e diâmetro. O que é o diâmetro de uma circunferência, gente? É dado por qualquer corda que passe pelo centro da figura. Em geometria, qualquer segmento de reta que toque uma circunferência em dois pontos e passe pelo seu centro será o diâmetro de reta possível que se pode traçar numa circunferência. E esse segmento divide em dois lados iguais, ou seja, duas metades, correspondente ao dobro do raio. Lembra que eu falei que nós ia falar o que seria o raio? O raio de uma circunferência é aquela medida de um segmento do centro até a borda, né? Do centro até um ponto da circunferência ou da extremidade. Olha aí, ó. O que é o diâmetro? O diâmetro é um segmento que passa cortando ao meio o nosso círculo, né? E o raio é uma medida metade do diâmetro, do centro à borda. Top, não é isso? Comprimento de uma circunferência. Devido à relação comprimento-diâmetro nas regiões circulares, conseguimos descobrir um valor constante, aproximadamente igual a 3,14, que é o nosso famoso número π, né? Valor de π. Esse número é um valor irracional, ficou conhecido como π, né? Isso é um grande matemático, vamos falar daqui a pouco sobre ele. Em qualquer região circular, basta dividirmos o comprimento da mesma pela medida do diâmetro e encontramos esse valor 3,14 aproximadamente. Ou seja, pessoal, aqui no desenho, o que é esse valor de π?
Imagine que você pegou várias circunferências de círculo de vários tamanhos, né? Aí você traça o tamanho do diâmetro, pode usar uma corda, e também o tamanho do perímetro, que é o comprimento, né? O contorno, a sua circunferência. E se eu for dividindo perímetro por diâmetro, pode ser vários tamanhos, eu vou encontrar um valor fixo, um valor aproximado, que é o 13,14. Esse é o nosso valor de π, tá? Foi assim que ele foi encontrado, não é isso? Continuando. Com base nessa descoberta, o comprimento de uma circunferência de uma região limitada é calculado através da expressão matemática C, né, que vai ser o nosso comprimento, igual a 2 vezes π vezes r. Por que esse π, pessoal? Porque, como eu falei, a circunferência não existe só um tamanho, existe infinitos tamanhos, né? Pode ser vários tipos de círculo ou circunferência. Então, esse π vai ser a nossa variável, não é isso? Olha aqui. Né? Então, a circunferência, nossa fórmula ficou definida assim, então, agora. Por exemplo, se uma região circular possui raio medindo 8 metros, seu comprimento será calculado da seguinte maneira. 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes 8. O raio não é 8? E agora só multiplica. Se é metros, comprimento é igual a 50,24 metros. Né? Ou seja, o perímetro, comprimento é a mesma coisa. Só que nós vamos chamar, no círculo de circunferência, o perímetro como comprimento, tá? A descoberta desse número constante, ou seja, nosso é atribuída ao matemático grego Arquimedes. Na fórmula temos que comprimento da região circular, π é aproximadamente igual a 3,14, não é isso? Como eu falei anteriormente. E r é a medida do raio da região circular. Né? Mandou muito bem, né? O Arquimedes aí, um grande gênio. Área de um círculo. Para compreendermos a fórmula utilizada no cálculo da área de um círculo, temos que imaginar uma circunferência. Olha aqui, pessoal, uma circunferência, não é isso? Nosso centro. E dentro dela, escrito um polígono regular. Vamos colocar um polígono regular, pessoal. Olha aqui, a circunferência. Eu optei por um hexágono, não é isso? Olha, 6 lados, um hexágono regular. Note que eu coloquei esse polígono regular e ele ficou certinho, ó, compreendido numa circunferência perfeita, não é isso? Se eu for aumentando esse polígono, sendo regular ainda, só aumentando o número de lados, olha aí, ó, esse polígono tem mais lados. Vai ter um momento que o número de lados desse polígono vai tocar na região circular, vai ser idêntica, igualzinha à circunferência. Então, o modelo de calcular área é assim, tá? É esse modelo, a gente vai calculando áreas de polígonos, tá bom? Como é que é isso, professor? Olha aí. Os segmentos de reta que partem do centro da circunferência e que vão até o vértice do polígono regular são os raios do círculo, já sabemos. Assim, formando N triângulos no polígono regular. Com base no cálculo da área de um hexágono regular, podemos dizer que a área de um polígono regular de N lados seria... Olha aqui, pessoal. Primeiro nosso desenho inicial, né? Como sabemos, a área de um polígono regular é N vezes a área de um triângulo, não é isso? Base vezes a altura sobre 2. O N é o número de lados, e esse Azinho é a nossa altura, o H... o A é a nossa base do triângulo e o H é a nossa altura, tá? Isso aqui, para quem não lembra de polígono, área de polígono, tá? Olha aqui, ó. Ó, os raios. Ó, o nosso Azinho ali, ó. A altura, tá vendo? Lá no desenho. Sendo que N vezes A é o valor do perímetro do polígono regular. Então, a área vai ser o perímetro desse polígono vezes a altura sobre 2, né? H sobre 2. Inteligente, não é mesmo? Então, agora imagine se aumentarmos o número de lados do polígono regular. Como eu falei anteriormente, a gente vai aumentando até o momento que vai virar um círculo perfeito, esse polígono, tá? De N lados. Veja a relação abaixo. Olha aqui, ó. Usamos nosso exemplo lá, ó, tá vendo? Nossa arazinha, nossos raios, não é isso? Nossa altura. Olha lá, área igual ao comprimento da circunferência vezes raio sobre 2. Lembra que o nosso H está sendo raio, não é isso? Vai até o centro, sobre 2. Então, a partir daí eu posso concluir que a área vai ser 2 vezes π vezes r, né, ó,
vezes R sobre 2, no raio sobre 2. Quando eu simplificar o 2 por 2, dividir 2 por 2, só vai me restar o quê? A área vai ser igual a π vezes R ao quadrado. Né? Concluímos, achamos nossa área, né? Nossa fórmula. Vamos praticar, pessoal? Situação 1. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 100 metros. Qual o valor do comprimento total da pista? Querendo saber o comprimento, não é isso? Olha aqui, ó. Nós sabemos que o diâmetro da pista é 100, né? Aquela reta que passa pelo centro. Ou seja, compreende 2 raios, não é isso? Então a metade só pode ser o raio. Metade de 100 vai ser o nosso raio. Sendo assim, nós sabemos já o raio. Então é só jogar na fórmula agora. Ó. Comprimento é 2 vezes π vezes R. Implica que 2 vezes 3,14 e o nosso raio é 50. Já identificamos. Portanto, o comprimento que nós procuramos dessa pista é 314 metros, né? Você arrasa. Mais uma, pessoal. Situação 2. Qual é a metade da área de um terreno de formato circular cujo diâmetro mede 50 metros? Olha aqui, agora o diâmetro. Não é isso? Mesma situação. O diâmetro já sabemos que é 2 vezes o raio. Então, se é 50 metros, o raio é metade disso. Então, o raio será 25. Então, eu quero saber a área, pessoal. Então, π vezes R ao quadrado. Quando eu substituir o raio, que eu já sei que é 25, vai ser o quê? 3,14 vezes 25 elevado a 2. Resolvendo a potência, eu vou ter 3,14 vezes 625. Então, a área total vai ser 1.962,5 metros quadrados. A área sempre, né, é 2 dimensões, ela é para o quadrado. Só que ele pede a metade. Olha a pergunta, qual é a metade desse terreno de formato circular cujo diâmetro mede 50 metros? Então, logo a metade vai ser o quê? Metade de 1.962,5 é 931,25 metros quadrados. Top, não é mesmo? Vamos revisar? Na aula de hoje, aprendemos sobre os conceitos de raio, diâmetro, círculo e circunferência. Além disso, aprendemos também como calcular o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo. Agora, pessoal, é só praticar o que aprendeu. Faça bastante exercícios, bons estudos, tá bom? E até a próxima aula. Então, pessoal, por hoje é só. Né? Quiser revisar esse assunto, esse conteúdo ou mais, acesse nossa plataforma e tchau!